up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal do Opere Futuros. E hoje eu vou comentar um tema que eu considero importante, principalmente para quem está começando e está se deparando aí com vários cursos, vários livros, vários autores, pessoas a seguir. Eu vejo muita gente vem e me mostra no Instagram, olha esse aqui, ele ganha todo dia, ele mostra, ele não sei o que, não sei o que lá. Então, muita gente está perdida e eu sempre parto do princípio que um trader ele precisa ter caixas de ferramentas. O que são essas caixas de ferramentas? São as escolas de mercado financeiro. São essas escolas: a escola de fundamento, a escola fundamentalista, a escola de análise gráfica e análise técnica, a escola de tape reading e a escola estatística. Leandro, qual escola eu devo seguir? Tem o grafista que diz que não olha nada, só olha o gráfico e ele opera muito bem e ele é rico. Tem o cara que só opera tape reading, ele opera muito bem e ele ganha dinheiro todos os dias, muito dinheiro todos os dias. É o que a gente tem ouvido, né? E conforme o mercado for subindo, a bolsa em alta, cada vez mais a gente vai ter gurus e vencedores e fenômenos no mercado financeiro, pessoas com 1 ano de mercado financeiro dando dicas. Agora, se nós formos estudarmos aqueles caras que estão há 20 anos, que pegaram bolha na internet, que pegaram a crise de 2008, impeachment da Dilma, teve gente que pegou crise da Rússia, que foi 90 e poucos, essas pessoas elas têm caixas de ferramentas muito completas. Porque eu sempre friso para vocês, o mercado ele é dinâmico. O que dá certo hoje pode não dar certo lá na frente, porque entram novos players, entram novos algoritmos e a dinâmica muda. Então não é o mercado que tem que se adaptar a nós, é nós que temos que nos adaptar ao mercado e àquele ativo especificamente. Qual escola eu prefiro? Eu não tenho preferência, a minha preferência é ganhar dinheiro, é ter resultado. Então a técnica que estiver se aplicando melhor naquele ativo é a que eu vou utilizar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei operando, eu operava muito bem o café. O café ele é extremamente técnico. Eu só olhava gráfico. Eu analisava o gráfico em Nova York, analisava o gráfico no Brasil e tomava as minhas decisões em rompimentos gráficos, comprava em suporte, vendia em resistências ou confiava em rompimentos. E esse operacional dava muito certo, fazia movimentos assim, ó, de livro, como a gente chama, né? De dar print e colocar num livro de tão perfeito, a formação de candles, indicadores, tem indicadores que funcionam muito bem, estocástico, IFR e etc. Porém, quando eu comecei a operar o milho, eu fui com este operacional técnico, grafista para o milho. E eu comecei a apanhar, porque eu agredia, confiando que ia romper, eu fazia movimentos mais parecidos com o do café e o ativo era outro. Então o que eu fiz? Eu tive que me adequar. Então eu vi que no milho era muita leitura de fluxo. Então eu passei a trabalhar mais ainda o meu tape reading. Só que nos últimos anos nós tivemos uma alteração na regra da bolsa. E o que passou a acontecer? A tela ficou cega. Então essa leitura de book, ela alterou muito, porque os players grandes eles aprenderam a blefar. Porque antigamente era fácil de identificar o player que enchia de compra o mercado, porque ele estava comprado. Se você olhava lá a corretora, você via que ele estava calçando o mercado. Hoje com a tela cega ela é mais difícil. Então a análise técnica voltou a ter um peso maior no milho. Outra escola, a fundamentalista. Eu, independente de tudo, eu gosto de operar, entender fundamentos da empresa que eu opero a ação, do ativo que eu opero. Por quê? Se eu identifico que o fundamento é de alta, no mercado futuro a gente fala se o físico está firme, está forte, ou a gente tem uma previsão de uma safra menor, ou de um problema climático, nós buscamos pontos de compra. E esse ponto de compra a gente alia a análise técnica, gráfica e a leitura de fluxo. Quando a gente vê que o mercado chegou num nível, começou a entrar bastante ordens de compra, as médias estão se aproximando, os indicadores virando para compra, opa, é um alerta. Fundamento na compra, mercado calçado, book firme na compra e indicadores dando compra. Então a gente busca aliar essas ferramentas. Lembre, vocês, quantos mais recursos vocês tiverem, não se apeguem ao só o tape reading funciona, só a análise gráfica técnica funciona. Pode ser que pessoas
sejam bem-sucedidas naquilo, sem sombra de dúvidas. Quando eu conheci o Bispo lá, que era o maior scalper no ranking da bolsa, o Bispo não sabe o que é uma LTA, uma LTB, mas o Escova, que é o meu mentor, é um excelente grafista. Ele pega tendências que ele surfa só no gráfico, que eu invejo, muito lote, pega movimentos muito amplos. E o respeito operacional dos dois eu tento absorver. Lembra lá naquele estudo, que até a gente colocou no Instagram da Operi, que mostra que o trader ele é uma síntese. Ele pega pessoas e vai filtrando o que cada um tem de bom e monta o seu operacional. Foi assim que eu moldei meu operacional. Então eu não me apego, eu não sou torcedor do tape read, eu não sou torcedor da análise técnica, eu não sou torcedor do fundamento. Eu tenho que ter todos esses recursos e saber utilizá-los ao meu favor. E a estatística, o que é estatística? Hoje eu li uma matéria da campeã mundial de trade em mercado futuro. Ela entregou 267% no ano e só fazia spread. É uma das operações que eu mais gosto. Ela fazia spread entre milho e trigo, spread entre vencimentos do milho, spread entre vencimentos do trigo nos Estados Unidos. E ela foi campeã mundial, a trader em mercado futuro campeã mundial em 2018 para 2019, não me lembro qual era bem a janela ali, os meses, mas acredito que foi de 2018. Ela usava estatística. Eu gosto muito de usar estatísticas, já fiz vídeos aqui sobre spread, explicando um pouco de como usar estatística, long e short, são operações que eu gosto também. Então a gente está sempre buscando ferramentas para quê? Para identificar o ativo, o momento do mercado e ver qual que está tendo a maior assertividade, qual que está sendo mais rentável. Por isso que é importante, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, que eu fiz e-books ensinando análise gráfica e análise técnica, os principais indicadores, os principais candles que eu realmente utilizo na prática. Fiz um e-book de tape reading mostrando quais são o que eu vejo na minha tela, que eu vou mostrar depois aqui para vocês na minha tela. Fiz o vídeo dos spreads mostrando como eu analiso estatisticamente um spread, se está interessante ou não, e estou escrevendo um e-book sobre fundamento, apesar que a parte de fundamento eu coloco muito no meu livro sobre mercado futuro, que a gente vai estar lançando aí até o final do mês. Estou só esperando chegar na diagramação, demorou mais do que eu esperava, a gente já está com vídeo, site, tudo pronto, só falta vir da diagramação para a gente poder lançar. Então, tenham noção de todas as escolas, não se apeguem a uma em específico. Lembre que vocês têm que ter uma caixa de ferramenta e saber qual utilizar. Por quê? Por que eu tenho que saber, Leandro, se eu sou bem sucedido no tape reading? Eu conheço muito cara que ganhou um tempo em determinado ativo e depois a dinâmica daquele ativo mudou e ele não teve mais resultado. Muitos foram vencedores um tempo. Ele não aprendeu novas ferramentas, ele não aprendeu novos ativos, e a partir do momento que aquele ativo, aquela ferramenta parou de funcionar, a estratégia dele, ele não se adaptou. Então ele não conseguiu mais ter resultado no mercado. Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando a nós mesmos, a nossa gestão pessoal, a nossa parte física, psicológica e as ferramentas operacionais. Sempre evoluindo, buscando as melhores ferramentas, aprendendo todas as escolas e sabendo qual utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha tela. O Gafanha vai vir aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu olho, como eu analiso, vou mostrar a parte de fundamento, a parte estatística, a parte gráfica, quais são os indicadores que eu olho. Vamos lá? Então, pessoal, como eu já comentei com vocês, eu utilizo uma tela 4K de 49 polegadas e ela equivale a 4 Full HD. A parte superior à direita eu deixo a minha parte de gráfico aqui, que eu ponho meus indicadores, né? Eu ponho aqui, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, é o milho. No milho eu uso aí bandas de Bollinger, média móveis nos 60 minutos, eu uso IFR, estocástico, MACD e volume de negócios. Então aqui durante o dia eu fico sempre cuidando dos pontos. Observem aqui no gráfico como o mercado pegou bem os pontos. Olha os rompimentos aqui, ó, hoje, por exemplo, esse rompimento aqui, ó. Ah, o Leandro estava comprado nesse rompimento até uma parte. A partir de outra parte eu comecei a vender, só tomei calor. Aí eu me ajustei depois. Aí depois eu comprei de novo. Então eu usei o ponto gráfico. A gente não pode negligenciar o gráfico. Por mais que a nossa leitura de book, às vezes tem amigos meus que me falam, cara, o book está só atrapalhando a leitura, o gráfico está na compra, confia na compra. Então isso eu tenho me cobrado muito. Então a parte de estatística, vejam aqui, ó, como eu analiso um spread. Olha esse spread aqui.
eu jogo os dois ativos, ó, aqui eu analiso o spread. O que eu analiso nele? Ó, vejam que tem dois ativos aqui, eu tenho um gráfico que me dá aqui, ó, a diferença entre os dois, então eu monitoro a diferença, eu tento girar dentro de um range, eu vejo a correlação, então eu tenho um nível de correlação acima de 70%, 80%, eu movimento um lote maior, quando a correlação está baixa, eu já movimento um lote menor. Quando a correlação é baixa, provavelmente os giros já ficam mais demorados. Quando a correlação é alta, a gente consegue girar mais o spread, né? Então tem os spread, tem as travas também em opções que eu acompanho. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou pegar uma trava em Petrobras. Aqui a gente consegue ver, ó, o gráfico da diferença. Então esse range aqui da diferença é onde eu posso arbitrar, eu posso trabalhar. Ó. Veja que aqui tem um suporte no 0,30 e uma resistência no 0,50. Então eu posso girar essa trava entre 0,30 e 0,50. E a correlação está bem alta, a gente pode ver que a correlação está em 93%. Então são estudos que a gente faz. Essa é a parte estatística e aqui ao lado a parte de análise gráfica e análise técnica. Agora eu vou mostrar para vocês a minha tela de baixo. Ela está toda em branco porque o mercado está fechado, né? Mas observem aqui, ó. Aqui eu vejo os negócios e vejo as agressões, né? Eu acompanho aqui os negócios, além de ter o book horizontal e o book vertical, eu dou uma olhadinha também para localizar minhas ordens melhor. E aqui eu tenho o horário, quem agrediu, se foi o comprador ou o vendedor, e o volume. Eu dou uma olhada também no volume por preço, né? Quantos lotes saíram em cada volume de preço. Isso eu uso bastante para marcar os pontos de resistência, de suporte. Geralmente nesses pontos começam a sair. Aqui nessa tela de cima eu tenho a minha plataforma lá de fora. Então é sempre importante estar ligado, conforme o ativo que você opera, existem setores que impactam nele. Se eu opero Petrobras, o petróleo impacta na Petrobras, então eu tenho que ter sempre a cotação do petróleo. Por exemplo, eu opero agro. O que impacta no agro? Eu tenho que olhar Chicago, né? Chicago, soja, milho, Chicago, e o dólar. Na minha tela de baixo aqui eu acompanho o dólar. Então é importante eu estar sempre olhando os ativos que possam vir impactar no meu ativo, não só olhar ele, né? Então eu tenho que olhar todos esses ativos e ver o quanto pode impactar no momento. Às vezes explodiu o milho Chicago, subiu, hoje foi um dia de alta forte. O mercado está trabalhando numa resistência, como aconteceu hoje. Cara, começou, como é que eu alio? Resistência. Começou a acabar o lote na tela, naquele volume de preço. Chicago está forte, eu agrido, porque a chance daquilo ali romper é alta. A gente tem Chicago subindo, temos uma leitura de fluxo, né, no book, que está acabando o lote naquele nível de preço. Nós temos um ponto gráfico, que se romper aquele ponto gráfico, ele pode estourar, porque entra stops, entra etc. Então a gente agride final de fila, ou a gente agride a fila toda, ou agride na resistência mesmo, confiando que vai romper. Então a gente tem que aliar, o que eu digo para vocês, são várias técnicas, vocês identificaram? Eu olhei Chicago, eu olhei o book, eu olhei o gráfico. Então não se apeguem a uma escola em si, estudem o ativo que vocês operam, vejam o que impacta nele, vejam o fundamento. Por exemplo, eu sou um cara que sou um fundamento altista do milho. Hoje eu confiei a alta até determinado ponto, depois atuei na venda. Eu suei, porém quando o mercado, eu vi que o mercado estava muito forte, eu desisti e fui para compra de novo. Faz parte, a gente tem que saber se ajustar. O trader ele não só acerta, ele erra, só que ele erra e não tem que chorar, ele tem que se ajustar, ele tem que ir para cima. Então o que eu queria mostrar para vocês é isso. Não tenham uma escola de estimação, tenham ferramentas. Vocês se vejam como uma caixa de ferramentas cheia de recursos, que sabe se adaptar, que tem conhecimento técnico, operacional, fundamentalista, gráfico, estatístico, para usar a favor de vocês. Porque no geral vocês querem ganhar dinheiro. Se vocês estiverem ganhando dinheiro, não interessa a técnica de vocês, o que vocês fazem. O que importa é que vocês estão ganhando dinheiro. Então é isso, não se apeguem à escola, etc. Tenham conhecimento de todos. Certo, pessoal? Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não se apeguem a uma escola em si, a uma técnica em si. Se vejam como uma caixa de ferramentas e aprendam. Eu, Leandro, vou tentar gerar conteúdo para ajudar vocês a melhorar o conhecimento e de tudo que eu leio, de tudo que eu aprendo. Vocês o quanto o Leandro lê, o quanto o Leandro...
nossa, se vocês tiverem noção que eu já li de livros, o que eu leio de livros, sei lá, eu aprendo, leio 5, 6 livros por semana, no ano eu não sei quantos, porque eu ouço audiobook, eu vejo resumo de livro, eu leio alguns fisicamente. Ultimamente eu tenho lido pouco fisicamente, como eu passo o dia inteiro lendo a tela, eu não tenho saco. Quando eu vou ler, antigamente eu lia mais o escrito, mas depois que eu passei a ficar o dia inteiro na tela, eu perdi um pouco de paciência. Então, audiobook, o mercado às vezes está parado, eu fico vendo audiobook, fico no YouTube vendo resumo de livro. Estou sempre aprendendo, então eu estudo muito e busco passar para vocês o resumo daquilo que eu realmente vi que é aplicável. E para facilitar a vida de vocês, eu criei um e-book de análise gráfica e análise técnica. Vamos colocar de meta estudar um pouquinho de cada escola. Então nos vídeos eu vou colocar sugestões para vocês. Fiz um e-book ali com as principais ferramentas que eu e o Escova usamos, os principais candles. Então ali vocês já vão economizar trabalho, vão para as mais interessantes e ver o que vocês conseguem aplicar e utilizar. Mercado é estudo e preparação para quando o cenário acontecer, a gente ter as ferramentas, o tempo de resposta e saber como reagir, né? Porque nem sempre a gente acerta, como eu falei para vocês, hoje eu acertei, depois eu passei a errar e me ajustei de novo. A gente tem que ter esse sangue frio e saber se ajustar a tempo, não ficar lamentando que perdeu, que errou. Esquece, errar nós vamos errar, vaidade, esquece o ego, a vaidade, coloca na gaveta. Apesar de vocês verem, vocês devem seguir pessoas, ver que o ego é lá em cima, mas quem opera, quem vive ali, quem está sempre na trincheira, sabe que se for vaidoso, se tiver ego inflado, que nem diz o tio rico, é muito risco e pouco ego. Então deixa o ego na gaveta, a vaidade na gaveta, se errar, errou, bola para frente, se ajusta o mais rápido possível, estuda, se esforça mais, treina mais, e é assim que a gente corrige e se ajusta. Certo, pessoal? Então eu vou deixar aí para vocês o link aí do livro, o e-book de análise gráfica e técnica, os principais indicadores aí. Só o link dele está na descrição, também tem os outros books ali, fiquem à vontade para baixar. Desejo a todos aí bons trades, sucesso. Aos poucos eu vou gerando conteúdo para vocês e deem um feedback aí do que vocês gostariam, que a gente vai trabalhando também, estudando e buscando passar informações interessantes para vocês. Um forte abraço e até a próxima.